E aí, galerinha, beleza? Bom, então vamos lá dar continuidade aqui à nossa segunda aula de computação nas nuvens, com essas SAS, PAS e RAS, SAS, PAS, RAS. Tantas vezes essas siglinhas esquisitas caem na prova, mas parece nome de micróbio, e a galerinha erra tudo, né? Porque isso aqui não é uma coisa do nosso dia a dia, mas eu garanto para vocês que é uma coisa muito simples. Eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira bem gostosa, bem tranquila, tá? Bem fácil, para ninguém ter dúvida e ninguém errar nenhuma questão de SAS, PAS e RAS. Eu digo apenas para vocês prestarem atenção nas primeiras letras. Na letra S, tá? Na letra P e na letra H, tá? Eu quero que vocês prestem atenção só na primeira letra. Então, galerinha, anota esse esquema, tá? SAS, Software as a Service, usuários, alto nível, aí desce pro Platform as a Service, que é o PaaS, desenvolvedores no médio nível, aí desce pro Hardware as a Service, RAS, que é o Data Center, e o baixo nível. Por favor, pessoal, pausa o vídeo, copia aí, tá? Esse esqueminha, muito importante saber isso. E agora vamos aqui para as explicações de SAS para RAS. SAS para RAS. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Software as a Service, SAS, software como serviço, é a última camada dos modelos de cloud computing, onde o usuário tem acesso à aplicação disponibilizada na nuvem. Exemplos: Google Drive, Google Docs, OneDrive, antigo SkyDrive, Office Online, Office 365, iCloud, Mega, ForShared, Amazon, Akamai, Box e Dropbox. Galerinha, dá uma pausa no vídeo. Dá uma pausa no vídeo. Dá uma pausa no vídeo e copia aí, tá? Agora vamos fazer a explicação. SAS é tudo aquilo que você utiliza na nuvem. SAS é tudo aquilo que você, usuário, utiliza na nuvem. O que você, usuário, utiliza na nuvem? Eu uso o Google Docs para fazer texto, eu uso o Google Docs para fazer planilha, eu uso o Google Drive para armazenar os meus dados, tá? Então, esses exemplos, se perguntar lá na prova, esses exemplos aqui que eu estou selecionando, ó, você vai responder o quê? Que eles são todos SAS. Eles são todos SAS que você, usuário, utiliza diretamente. Isso aqui está próximo de você, isso aqui foi feito para você utilizar. Então, SAS são programas na nuvem que o usuário utiliza. Acabou! Só isso. Só isso. O Dropbox que tem no seu celular, a galerinha que tem um iPhone, que tem um iCloud, é um SAS. O Dropbox é um SAS. O Google Drive, que eu acabei de usar na aula anterior, é um SAS. O Google Docs é um SAS. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Google Docs rapidinho aqui, ó. Google Docs. Google Docs. Bom, galerinha, então eu não tenho dinheiro para comprar Word, eu não tenho dinheiro para comprar Excel, não tenho dinheiro para comprar o Office. Então vamos lá usar o Google Docs, né? Fazer o quê? Aí eu vim aqui, Google Docs. Tá aqui os meus documentos. Aí eu venho aqui. Aí, ó. Eu não tenho Word, mas o Google Docs me quebra um belo do galho. Eu consigo fazer aqui tudo que eu consigo fazer no Word. Tudo. Tá? Olha aqui, ó. Esse texto aqui. Eu não preciso mais de Word na minha máquina. Se você quiser, né? Esse Google Docs aqui, ele quebra o galho. Tá? Ele substitui bem o Word.
Substitui assim, até certo ponto, né? Até certo ponto. O Word, claro, é muito melhor. Mas esse Google Docs aqui, na hora do sufoco, pode te ajudar bastante. Você tá lá no computador da vovozinha. O computador da vovozinha é aquela carroça, meu filho, que para abrir uma tela dura 5 minutos. Você tentou colocar o Word nele, você não conseguiu, deu problema, deu erro. O que você vai fazer, campeão? Você vai no Google Docs e vai usar o Word do Google Docs. Beleza? Beleza. Opa, deixa eu voltar para cá. Ai, meu Deus, qual é a tela que eu tô aí? Será que é essa aqui? É. Então, pronto. Então, galerinha, tudo isso aqui que é disponível para o usuário, que o usuário utiliza, a gente chama de SaaS, tá bom? SaaS é o que nós, usuários, utilizamos. Bom, e por isso o SaaS é chamado de alto nível. Professor, o que significa alto nível? Na informática, alto nível é o que está próximo do usuário, tá? Alto nível é aquilo que está próximo do usuário. É um Word, é um Excel, é um Google Drive, é um Facebook, é um YouTube. Tudo aquilo que o usuário tem contato direto, tudo aquilo que o usuário está clicando, tudo aquilo que o usuário está abrindo, tudo aquilo que o usuário está digitando, que ele vê na tela, nós chamamos de alto nível. Tá? Então, alto nível é aquilo que está próximo do usuário. Tá bom? Então, tá bom. Beleza. E aquilo que está longe do usuário? Aquilo que está longe do usuário a gente chama de baixo nível. Aquilo que está longe do usuário a gente chama de baixo nível. Por exemplo, galerinha, eu tenho o Google Drive. Aí eu salvo os meus dados no Google Drive. Esse Google Drive, ele tem um data center lá nos Estados Unidos. Está longe de mim. Então a gente chama o data center da Google de baixo nível. Tá? Baixo nível é aquilo que está longe do usuário. E alto nível é aquilo que está próximo do usuário. Beleza. PaaS. Agora vamos falar de PaaS. PaaS aqui, galerinha, aqui embaixo, aqui, ó. PaaS, esse aqui, ó. Tá aqui, selecionei. PaaS. Platform as a Service. Tem inglês bom da poxa. Platform as a Service, PaaS, plataforma como serviço. Serviço em que é disponibilizado pelo provedor, que oferece uma plataforma completa para o desenvolvimento de aplicativos que serão disponibilizados na nuvem, como exemplo, o Windows Azure. Então, galerinha, pausa o vídeo, copia aí o que é PaaS, tá? Eu vou resumir rapidamente o que é PaaS. PaaS começa com P de plataforma. Então, toda vez que lá na prova ele perguntar as plataformas são o quê? As plataformas começa com P de PaaS, acabou. E o que seria plataforma, professor? Plataforma é uma coisa um pouquinho mais distante da gente. Um pouquinho mais distante. Não é algo de alto nível, não, tá? Um pouquinho mais distante. As plataformas é que os nerds programadores criam programas para nuvem. Os programadores criam programas para nuvem ou desenvolvem, tá? Aqui tá falando o seguinte: desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, galerinha, deixa eu passar para vocês aqui esse Windows Azure, para vocês entenderem na prática o que é esse tal desse Windows Azure. Que se lá na prova perguntar o que é o Windows Azure, você vai ter que responder que o Windows Azure ele é um PaaS. Beleza? Aqui, ó. Windows Azure. Windows Azure, aqui fala o seguinte: Microsoft Azure, plataforma. Plataforma começa com P de PaaS. O
Quem faz um curso de ciências da computação, quem faz um curso de análise de sistema, quem faz um curso de sistema de informação, cria programas. Cria um Word, cria um Excel, cria um programa para o seu celular, cria um programa na nuvem. Beleza? Beleza. E para criar programas nas nuvens, você tem, por exemplo, o Azure. Aí o Azure, pessoal, é um programa que essa galerinha formada em sistema de informação, formada em análise de sistemas, vai usar o Azure para criar programas. Tá aqui, ó. Aqui tá falando, cria, produtos populares, serviço de aplicativo. Cria aplicativos web e móveis para qualquer plataforma e dispositivo. Tá? Então o Microsoft Azure não é para mim, não é para você, não é para vovó, não é para o seu filho de 10, 12 anos, não. Isso aqui é para programadores, desenvolverem programas, para desenvolverem aplicações, para desenvolverem aplicativos, tá? Então o Azure é um PaaS. E o que é um PaaS? É desenvolvimento, é uma plataforma para desenvolvimento de programas, para você criar um programa, para você criar um Google Drive, para você criar um Google Docs, beleza? Beleza. Por exemplo, um hospital, né? Um hospital, galera, ele precisa criar uma folha de ponto online. E aí o que vai acontecer? Deixa eu chamar aqui. Então tá aí, ó. Um hospital, galera, ele precisa criar uma folha de ponto online que vai funcionar na nuvem. Essa folha de ponto vai ficar na nuvem. Então o que vai acontecer? Essa empresa vai contratar aí uma empresa X qualquer, uma empresa X, o Google, a Microsoft, qualquer empresa que seja, e ela vai chamar o programador. Essa empresa vai falar, olha, programador, Thiago, Rafael, o hospital aí, ele quer criar uma folha de ponto na nuvem. Aí o programador, beleza, vou criar. E aí o programador, galerinha, ele vai usar o Windows Azure para isso. O Windows Azure é uma plataforma para criar essa folha de ponto. E esse Windows Azure é um PaaS, ok? Ok. Então, tranquilo. Deixa eu voltar para cá, Cadê você? Então, tranquilo. E agora, galerinha, RaaS aqui, ó, aqui no finalzinho aqui. RaaS, Hardware as a Service. RaaS, Hardware como Serviço. Se trata da contratação da infraestrutura, ou seja, você contrata a capacidade de hardware, que é disponibilizada através da virtualização. A sigla RaaS vem sendo substituído pela sigla IaaS, essa aqui não vai sair não. As a Service, infraestrutura como serviço. Então, galerinha, pausa o vídeo, copia aí, que agora o professor vai fazer a explicação. Galerinha, é o seguinte, RaaS começa com H de hardware. Hardware, o que é hardware, galerinha? É a parte física da máquina, a parte física, aquela parte que você toca com as mãos. Mouse, teclado, impressora, tá? A parte física a gente chama de hardware. E o que isso tem a ver com a computação na nuvem? Cara, isso aqui é o coração da computação na nuvem. Porque, beleza, olha, veja bem, quando eu salvo os meus dados na nuvem, eu estou salvando em um computador distante do meu. E esse computador distante do meu, ele tem um HD, um disco rígido, que salva os meus dados. Que salva os dados dos meus vizinhos, que também usam o Google Drive, que salva os dados dos americanos, que salva os dados dos alemães, que salva os dados dos japoneses, que salva os dados das pessoas no mundo todo. E esses dados das pessoas no mundo todo estão salvos num HD. Um HD é um disco rígido que fica no data center lá nos Estados Unidos. Então, galerinha, quando lá na prova perguntar o que é o RaaS, H-A-A-S, é a parte física da computação na nuvem, a parte física que armazena os nossos dados, tá? E que também armazena o PaaS, tá? Então o Windows Azure, por exemplo, o Windows Azure que a gente explicou anteriormente, ele fica salvo num PaaS,
Ele fica salvo, desculpa, ele fica salvo num RAS. O Windows Azure, ele tá salvo em algum lugar. Onde que esse cara tá salvo? Num RAS. Tá salvo em algum servidor aí dos Estados Unidos, que eu não faço a mínima ideia de onde é. Só sei que é lá nos Estados Unidos. Então, galerinha, fica o seguinte. SaaS, começa com S, são softwares, são programas que o usuário utiliza. PaaS, começa com P, P de plataforma, que os programadores criam os nossos programas, que os programadores desenvolvem os nossos programas, tá? E RAS, começa com H, é a parte física, é o data center que salva os nossos dados. Beleza. E aí, galerinha, vocês têm que se ligar nas atualidades. Esse RAS com H, ele tem ficado pro passado. Essa siglinha RAS tem ficado pro passado. Hoje, tá caindo mais em prova o quê? IaaS. Então, IaaS é o novo nome para a parte física, tá? RAS é pro passado. IaaS é o nome mais atual. Mas assim, RAS e IaaS é a mesma coisa, tá bom? Lá para a prova, RAS e IaaS é a mesma coisa. RAS é o nome mais antigo, IaaS é o nome mais novinho, é o nome mais moderno, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá de novo. SaaS. SaaS são os programas feitos para você, usuário. PaaS são os programas para os programadores desenvolver outros programas, para criar outros programas. E RAS, aqui no final, é a parte física que salva os nossos dados. Tranquilo, galerinha? Tranquilo. Isso parece ser difícil, né? Parece ser difícil. Mas é mais fácil do que parece. Eu penso na seguinte forma. Eu penso numa churrascaria. Sabe churrascaria? Que me perdoem os vegetarianos. Se você é vegetariano e vai assistir tá assistindo essa aula, desculpa. Mas foi o melhor exemplo que eu achei, foi uma churrascaria. A gente vai na churrascaria, pedir, né, alcatra, cupim e uma bela picanha, como essa picanha que tá aparecendo aí na tela. Bem ao ponto, 3 dedos de gordura e rapaz, quando isso aí cai no nosso prato é uma delícia. Bom, galerinha, e eu vou fazer a comparação da churrascaria e da picanha com tudo isso que eu tô falando, com RAS, com PaaS e com SaaS. Vocês vão entender como é que vai ficar aqui. Seguinte, tá aí o garçom, né, que te atende, entrega a picanha no teu prato e tal. Tá aí o churrasqueiro. Churrasqueiro é o cara que prepara a picanha. Eita, picanha gostosa que tá aparecendo aí, né? Ele espeta, ele tempera, ele salga, ele sabe quando tá certo, quando tá cru, quando tá queimado. É o cara que prepara tudo ali, né? Tá aí o boi, né? Da onde é tirada a picanha. E o boi mora aí nessa fazenda, né? Oh, imagem bonita nessa fazendinha aí. Então, tranquilo, galerinha. Então fica o seguinte. A fazenda é onde fica o boi. O boi fornece a picanha, a carne da picanha. Essa carne que vai para a churrascaria. Essa churrascaria que vai ser preparada pelo churrasqueiro. O churrasqueiro entrega a picanha pro garçom. E o garçom vai lá e te entrega no seu prato, né? E o que isso tudo tem a ver com RAS, PaaS e SaaS? Fica mais ou menos assim, ó. Vamos começar aqui pelo teu prato. Você, querido, você consumidor, quando vai à churrascaria, o que você tem contato direto? O que está próximo de você? O seu prato, tá? Então, o seu prato, aquela picanha maravilhosa no seu prato, é o produto final. É o SaaS. SaaS é o produto final que está próximo de você, usuário, tá? Que foi preparado por alguém. Quem foi que preparou? Ah, foi o churrasqueiro. O churrasqueiro entregou para o garçom. Então, o churrasqueiro e o garçom são PaaS. O PaaS, eles que preparam a picanha, eles que vão salgar, vão temperar, vão espetar, vão colocar no fogo. Eles que vão preparar essa parte. Não é você que prepara a picanha, não é você que espeta a picanha, não. Tem alguém que prepara isso. E alguém que prepara o produto final, a gente chama de PaaS, beleza? Beleza.
E essa picanha, onde que ela fica? Ela fica no boi, ora. Oxe, ela fica no boi. E esse boi fica onde? Numa fazenda. E essa fazenda pega lá o boi, né? Tira a picanha do boi e entrega pra churrascaria. Então, muito longe da gente, a fazenda e o boi, eles são o IAS, ou RAS, tanto faz, tá? Que ficam longe da gente. É onde fica a picanha, né? A matéria-prima da picanha. Eu acho que eu devo ter me enrolado nessa parte de matéria-prima, mas eu quero que vocês entendam a grande semelhança de Raspaziás com a picanha que é servida no nosso prato. Vamos pensar no Google Drive. O Google Drive é o que aparece na nossa tela. É o SaaS. Alguém criou aquele Google Drive. Alguém desenvolveu aquele Google Drive. Algum programador ou alguma equipe usando um programa próprio. Usando, por exemplo, o Windows Azure. Então, o Windows Azure que criou o Google Drive. O Windows Azure é o PaaS. Beleza? E tanto o Azure quanto o Google Drive ficam salvos em um local longe da gente, muito longe da gente. Esse local muito longe da gente é o RAS, é o IaaS, que é o data center que salva o Google Drive, que salva o Azure que criou o Google Drive, beleza? Beleza, era só isso mesmo, né? Espero que isso aí, essa comparação que eu fiz louca, possa ter te ajudado aí na sua prova. Belezinha? Belezinha. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais a gente tem para passar. Passa aqui para vocês os slides. Bom, vocês lembram quando eu tinha falado do hospital? Que o hospital ele precisa de uma folha de ponto online. Então o hospital ele vai contratar aí uma empresa X, a Google, a Microsoft. Vamos supor que seja a Microsoft, tá? Se o hospital contratou a Microsoft, por exemplo. E essa Microsoft vai designar um programador para criar essa folha de ponto. Aí beleza. Esse programador, usando aí o Windows Azure, vai criar essa folha de ponto. Beleza, galerinha. E tanto a folha de ponto quanto o Azure ficam salvos no data center da Microsoft, lá nos Estados Unidos. E tranquilo. E a empresa Microsoft, ela tem que prover o Azure. A empresa Microsoft tem que prover o data center. E a empresa Microsoft tem que prover a folha de ponto. Então a empresa Microsoft foi a contratada, ela que tem que oferecer tudo, tá? A folha de ponto, que é o que o funcionário do hospital usa o tempo todo, é o SaaS. Tá? SaaS é aquilo que o usuário utiliza o tempo todo, tá? Que foi desenvolvido pelo Azure. O Azure é uma plataforma para criar a folha de ponto. A plataforma que cria a folha de ponto, que desenvolve a folha de ponto, a gente chama de PaaS. E o data center que salva tudo isso, que armazena tudo isso, é o IaaS. Tá bom? Então tá bom. Então, galerinha, agora vem essa... Aí a gente tem essa tela aí, muito louca. Essa tela aí já foi questão de prova, tá? Não com esses nomes, exatamente esses nomes, pode acreditar. Bom, deixa eu selecionar aqui uma canetinha. Ué, o que está acontecendo? Para vocês entenderem aqui direitinho o que a gente está fazendo. Vamos lá. Galerinha, é o seguinte. Tá aqui os funcionários do hospital que vão lançar os dados na folha de ponto do hospital. E eles contrataram a Microsoft. Tá? Então a Microsoft aqui, que é a empresa X, ela vai fornecer a folha de ponto. Ela fornece o SaaS que os usuários vão consumir, eles estão pagando para consumir, beleza? Para usar. Então fica dessa maneira. A empresa contratada, a fornecedora, fornece o SaaS.
E os usuários consomem o SAS. SAS é aquilo que você, usuário, usa, consome. Tranquilo. Agora deixa eu mudar aqui a cor. Pera aí, galera. Azul. Beleza. Bom, então os funcionários do hospital contrataram a Microsoft. E a Microsoft designou algum programador para criar essa folha de ponto. Então, essa empresa, pessoal, vai designar esse programador aqui, o Rafael, o Thiago, para criar essa folha de ponto, tá? E a Microsoft, como patroa desse programador, ela que tem que fornecer a estrutura para o Thiago trabalhar. Vamos chamar ele aqui de Thiago, tá? Vamos chamar esse carinha aqui de Thiago. Ela vai fornecer o Windows Azure para ele criar. Ela vai fornecer o PaaS. E essa empresa também vai fornecer o data center, onde vai ficar salva a folha de ponto e onde vai ficar salva o Windows Azure, tá? E o Tiaguinho, que vai criar essa folha de ponto, ele vai consumir o PaaS da Microsoft, que é o Windows Azure, e ele vai consumir o data center da Microsoft para salvar a folha de ponto, para salvar também aí para usar o Windows Azure, tá? Ele usa o data center para criar a folha de ponto, ele usa o data center aí da onde ele usa o Azure. O Azure está no data center, tá? O Azure está no data center, da onde ele consome os dois. E agora vamos usar aqui na cor verde agora. Cor verde. Beleza. Essa parte vertical aqui, ó, essa parte vertical. Galerinha, é o seguinte, vamos começar daqui de cima. A folha de ponto. A folha de ponto, como é que ela foi criada? Ela foi criada por um programa chamado Azure, tá? Então o Azure que criou essa folha de ponto, o Azure ele suporta. O que quer dizer suporta? Que ele criou a folha de ponto. Se der algum problema na folha de ponto, a gente vai lá no Azure para resolver esse problema, tá bom? E o Azure, aonde que esse Azure está salvo? Aonde que esse Azure está instalado? No data center. Então o data center, que é o coração disso aqui tudo, ele que suporta o Azure. E o Azure, ele que suporta a folha de ponto, tá? Tudo isso aí, galera, já caiu em prova, tá bom? Então tá bom. Então tá aí a tela toda rabiscada, tá? Tá aí a tela toda rabiscada. Vou dar uma pausa para você copiar tudo. E agora eu vou mostrar para vocês a tela limpa. Tá? Vou mostrar para vocês a tela limpa. Tá aqui. Tá? Então tá bom. Então mais uma vez aqui para fechar. SAS é a folha de ponto. É aquilo que o usuário usa diretamente. PaaS é aquilo que o programador cria. A folha de ponto é aquilo que é usado para criar os programas. E o IaaS ou RAS, tanto faz, IaaS ou RAS, é a parte física da computação na nuvem, que tem um hardware que armazena todos os dados, tá bom? Então tá bom. Beleza. Era só isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa para falar? Tem. Número 5, galerinha, SAS instalados. Esses SAS instalados eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou deixar para a terceira parte da nossa aula, porque já tem meia hora que eu estou falando, vai dar quase meia hora. E eu estou querendo fazer aqui blocos de 30 minutos. Então esses blocos de 30 minutos vou fazer blocos de 30 minutos para a aula não ficar muito cansativa, não ficar muito longa. Porque eu sei que você, aluno, quando você vê... Poxa, um vídeo de 3 horas. Caraca, um vídeo de 3 horas. Eu não vou ver isso. Né? Não vou ver isso.
Mas 6 vídeos de meia hora, você vê 6 vídeos de meia hora, mas não vê um vídeo de 3 horas. Fica elas por elas, né? Fica elas por elas. 6 vídeos de meia hora e um vídeo de 3 horas é a mesma coisa. Dá tudo 3 horas. Por isso eu vou preferir dividir, tá bom? Então tá bom. Então, galerinha, tem a terceira parte da nossa aula. Fui!